Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Tome o vosso assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da nossa CPAD, também, acho que vai entortar aqui. Se for aí, obrigado. Também presidente da igreja aqui no Belém, presidente da nossa convenção, pastor de todos nós. Mesma sorte, pastor Elton Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e vice-presidente da igreja. Louvar a Deus pela vida de todos vocês, nossos amados irmãos, que se encontram aqui toda segunda-feira do mês, na Casa do Pão, para juntos adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus e aprendermos no teu santo templo. Orando a Deus, pedindo a direção de Deus. Quero trazer uma palavra missionária nessa tarde. Uma palavra missionária, e eu quero usar como título: Ide e pregai. Você pode falar comigo para acordar? Ide e pregai. Mais forte. Ide e pregai. Poderia fazer uso de vários textos da nossa Bíblia Sagrada, aonde podemos levar esse conceito do ir e pregar. Antes de continuar nossas considerações, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no texto do Evangelho de Lucas. Todos, por favor, peguem o texto bíblico. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que é um texto bem conhecido de todos nós, e nós vamos fazer essa aplicação para o ir de pregar, e a nossa responsabilidade. Todos nós que estamos aqui até esse horário, desde o primeiro horário da manhã, insistimos em estar na casa de Deus, porque sabemos que o Senhor sempre tem algo de valor para as nossas vidas. Lucas capítulo 8, os que acharam, digo amém, a partir do versículo 26, eu vou ler na versão revista e corrigida, mas no ato da aplicação eu vou usar o texto Nova Tradução na linguagem de hoje. A partir do versículo de número 26, o texto diz: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo:
torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Vou repetir o 39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. O tema da nossa ministração nessa tarde, eu quero já pedir desculpas aos irmãos, que meu embarque está para 4h30 em Congonhas. Então, eu vou antecipar aqui um pouquinho, uns 10 minutos antes, que eu preciso da ajuda de Deus e dos irmãos para chegar lá e não perder o voo. O tema é ide pregai. Ide pregai. Poderemos usar vários textos da Bíblia para afiançar, para concretizar, para incentivar e para animar todos os senhores que estão aqui nesse plenário e aqueles e aquelas que estão nos ouvindo pela internet. Mas eu gosto desse texto aqui, já preguei nele algumas vezes, mas com essa aplicação hoje é a primeira vez, porque eu percebo que nós estamos nos desviando do nosso chamado. Percebo, por onde ando, por onde passo, que temos ofuscado, que temos colocado um véu no nosso chamado, no nosso chamamento. Deus nos salvou. Isso é amém, irmãos? Deus nos curou. Deus nos batizou no Espírito Santo. Deus tem nos dado oportunidades ímpares, que se não fosse o Evangelho nós não teríamos. Mas pela bondade, graça e misericórdia de Deus, Efésios 2:8, pela graça fostes salvos. Nós fomos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu um dom. Deus nos salvou. Fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. E a ordem é: ide e pregai. Ide e pregai. Esse texto que nós acabamos de ler aqui é interessantíssimo. Você que ainda está com o texto da palavra de Deus aberto, eu gostaria que estivesse. O texto de Lucas, no capítulo 8, no versículo de número 22. O versículo 22. Eu li a partir do versículo 26. Mas o versículo 22, quem é que está no culto comigo, diga amém. O versículo 22 diz assim: certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado. Certo dia, Jesus entrou num barco, chamou os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado. Diga comigo, por favor, meu amado irmão, diga assim: vamos. Jesus falou: vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. A primeira grande mensagem que eu aprendo aqui é que Jesus, Ele nos usa da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, no horário em que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, buscando pessoas, buscando multidões, buscando um moribundo, mas Ele exige de nós que nós fiquemos atentos ao seu chamado. Quando Ele fala vá, não olhe para a multidão, não olhe para o horário, não olhe para o local, não olhe se é numa cidade, não olhe se é no monte, não olhe se é na área rural, não olhe se é lá do lado da internacional. Se Jesus mandou você ir, obedeça. Vamos para o outro lado do lago. Quem está comigo no culto? Vamos para
o outro lado do lago. É claro, pastor Emanuel Barbosa, que ir para o outro lado do lago requer sacrifícios. Ide e pregai requer que nós possamos negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz. A palavra é uma palavra missionária. A palavra é uma palavra para impactar o teu coração e o meu também. Que nós não devemos estar no Evangelho por conta do glamour, por conta da beleza, por conta do Evangelho, não. Precisamos estar no Evangelho, porque nos foi dada uma ordem: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai o Evangelho, ide e pregai o Evangelho. Vamos para o outro lado do barco, e no meio do caminho, quando eles entram no barco, surge o episódio da tempestade. Eu não vou me ater aqui a esse texto, mas surge no caminho a tempestade. Os discípulos são desafiados, porque no meio do caminho, no meio da tempestade, soprou o vento. Soprou o vento. Eles tinham que cumprir uma missão. Eles não sabiam qual era a missão. Porque do outro lado do barco, irmãos, tinha uma missão. Do outro lado do lago, tinha uma missão. Jesus não entrou no barco para acalmar a tempestade que os discípulos viriam a sofrer. A tempestade que veio no barco não era para Jesus acalmar, era para os próprios discípulos acalmarem. Tanto é, pastor João Paulo, que o texto diz exatamente o seguinte: homens de pequena fé, vocês são covardes, vocês estão vendo milagre, eu tenho curado enfermos, eu tenho libertado demônios, eu tenho alimentado multidões, e agora sopra um vento, só porque eu estou dormindo, mas vocês estão acordados. Eu estou dormindo, mas eu dei a vocês poder para curar, poder para repreender demônios, poder para repreender a enfermidade. Vocês não precisavam me acordar, porque eis que eu te dou poder. O texto diz assim: por acaso vocês não têm fé? Jesus entrou no barco, irmão, para ir para o outro lado do lago. Do outro lado do lago não tinha uma multidão. Do outro lado do lago tinha um gadareno, um possesso, um infeliz, uma vida sem vida, que estava esperando Jesus chegar do outro lado para mostrar para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu entrei no barco, atravessei o lago, que eu vim aqui interessado em mudar a tua história. E eu pergunto nessa tarde: quantos estão interessados em ir e pregar o Evangelho? Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus no barco? Sim ou não, irmãos? E eles ficaram admirados quando Jesus acalmou o mar? E eles disseram: que homem é este? É Jesus. Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas. Na tradução NTLH, e elas obedecem. Nós estamos diminuindo o nosso Jesus. Nós estamos limitando o nosso Jesus. Nós estamos usando as armas carnais. A Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são o quê? Carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Zacarias 4:6 diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu quero ler esse texto de Zacarias 4:6, na tradução Nova Linguagem de hoje, que diz assim: a Zacarias 4:6 diz assim: não será por meio de um poderoso exército. Quem está comigo no culto? Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer.
Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer. O que nós temos que fazer, irmãos? Ir e pregar. Diga comigo, por favor: ir e pregar. Diga: eu preciso ir e pregar. Só que Zacarias diz: não é pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas é pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor poderoso, quem está falando. Deixa eu te falar, você não está aqui até esta hora porque você quer, não. Você está até esta hora porque você tem um Deus, você tem um Cristo, e você tem um Espírito Santo, e você tem um chamado que é ir e pregar o Evangelho. Quem está comigo no culto, diga amém. Depois da tempestade, Jesus chega do outro lado. Eu quero, como profeta de Deus, dizer para a sua vida, para você que está me ouvindo aqui, para você que está me ouvindo pela internet: não importa as lutas que você está passando, as dificuldades que você está vivendo, as provas e tentações que estão vindo ao teu encontro, se você entrou no barco para ir para o outro lado do lago, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Se Jesus chamou você para pregar o Evangelho no campo, pregue no campo. Se chamou para pregar para a multidão, pregue para as multidões. Se Ele mandou você ir de bicicleta, vai de bicicleta. Se mandou ir de jegue, vai de jegue. Se mandou ir a pé, vá a pé. Se mandou de helicóptero, vai de helicóptero. Se mandou de avião, vai de avião. Se mandou de navio, vai de navio. Mas não deixe que as dificuldades, os problemas desta vida te impeçam de ser um missionário. Ide e pregai o Evangelho. É a palavra de Deus nessa tarde para mim e para você. Quem está comigo no culto, levante a sua mão só por uns instantes. Só por uns instantes, levante a sua mão. Levante a sua mão. Você é um missionário, você é uma missionária. Ide e pregai o Evangelho. Quais são as consequências disso? O texto vai dizer. Jesus, ele chega à região de Gerasa, ou à região de Gadara. E assim que Jesus saiu do barco, irmãos, assim que Jesus saiu do barco, o homem que estava sem vida. Quantos concordam que o endemoniado de Gadareno não tinha vida? Quantos concordam? Levantem as mãos para os céus. Ele não tinha vida. Ele era dominado por demônios. O texto de Marcos 5:13 diz que eram 2.000 porcos. Repita comigo, por favor: 2.000. 2.000 porcos. Os demônios entraram nesses 2.000 porcos. Esses 2.000 demônios, aí entende-se que legião significa 2.000, entende-se por essa conta, essa matemática. Esse homem tinha 2.000 demônios no corpo. 2.000 demônios. O homem afligido, louco, tinha casa, mas não morava na casa dele. O texto vai dizer no versículo de número 39, quando Jesus manda ele voltar para casa, significa que ele tinha casa, mas ele não morava na casa dele. Ele tinha um lar, mas ele não morava no lar. Qual foi o problema desse homem? Olhem para cá, por favor. Qual foi o problema que esse homem enfrentou? Que fez ele sair de casa? Que fez que no trajeto da vida dele entrasse 1, 10, 100, 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000 demônios? Qual foi o problema? Mas tinha alguém que estava lá do outro lado do lago. Eu não sei se você pode glorificar a Jesus. Tinha alguém que estava lá do outro lado do lago. E ele chama os discípulos e fala: vem aqui. Precisamos ir para o outro lado do lago.
Quem está comigo no culto? Esse homem tinha casa, mas não morava mais na casa dele. Ele vivia pelos túmulos. Esse homem tinha família, mas não vivia mais com a família dele. O que causou o problema? Será que foi a mulher dele que deixou? Será que foi o filho dele que abandonou? Será que ele ficou desempregado? O que ocorreu com este homem? Vem comigo aqui, o que está acontecendo com o nosso Brasil? O que está acontecendo com o nosso país? Será que nós vamos lutar com eles, com as armas que eles têm? Eu não creio que o poder do Evangelho. Você pode levantar a sua Bíblia comigo, por favor? Bem alto, você pode levantar a sua Bíblia? Você pode levantar a tua Bíblia? Levante bem alto a tua Bíblia, a tua palavra. Com todo o respeito que eu tenho a eles, o único jeito de mudar essa nação é a pregação dessa palavra. É a pregação dessa palavra. Levante bem alto, por favor. E te pregai o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Muito obrigado. Jesus chegou lá do outro lado. E quando esse homem viu Jesus, a vida dele começou a mudar. Porque é impossível vir a Jesus. É impossível vir a Jesus e não ter a vida mudada. É impossível vir a Jesus e não ter a vida impactada. É impossível vir a Jesus e não ter a vida transformada. Nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É nessa mensagem que eu creio. O Evangelho transforma vidas, o Evangelho transforma pessoas. Esse homem aqui era um caso perdido para a sociedade. Esse homem aqui era um caso perdido para a sociedade. Mas Jesus chegou, irmãos. E quando Jesus chega, aquele que é viciado em prostituição, ele passa a ser um homem e uma mulher. Um homem de uma mulher só. E uma mulher de um homem só. Quando Jesus chega, aquele rapaz que é viciado em pornografia, ele só vai ter olhos para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. Quando Jesus chega, aquela moça, aquele moço que é viciado no sexo, ele vai deixar tudo isso e ele vai querer ter uma vida santa e ilibada, porque agora ele é de Jesus. É nesse evangelho que você crê, meu irmão? É nesse evangelho que o Senhor crê? Então ide e pregai. Quando o evangelho chega, transforma vidas. Vou contar uma experiência para vocês de um casal seminarista. Estudam comigo, eu soube semana retrasadas. Eles já estavam morando junto há muito tempo. Escute isso, pastor Emanuel. Eles estavam morando junto há muito tempo. Aceitaram Jesus os dois. E na aula do seminário, também na pregação, nós falamos que o ato de não estar casado impedia eles de participar da ceia, impedia eles de se batizar, eles teriam que estar casados. E eles chamaram o pastor da igreja que eles estavam congregando e fizeram um pacto, dizendo que enquanto não casasse, eles não iam ter mais relação sexual. Morando na mesma casa. A moça e o rapaz. E o pastor não levou muita fé. Ah, como é que pode? Já vive junto há mais de 5 anos. E agora morando na mesma casa, vão ficar quase 1 ano aí, até ajeitar a questão do documento, sem ter relações sexuais. Passou 1 ano, eles casaram, e o pastor chamou, e aí? Como é que foi? Pastor, desde o dia que nós falamos com o senhor, nós não tivemos relações sexuais. Olhem para cá, por favor. O evangelho funciona. Pregue a palavra.
Ensine a palavra. Não precisa amaciar, não precisa colocar tempero, não precisa colocar nada diet, nada light, do jeito que vi manda, porque é o que está escrito aqui, pregue. Essa palavra tem o poder de transformar vidas, de mudar corações. Quem é que está comigo no culto? O texto diz que esse homem foi liberto. Diga comigo, liberto. O que Jesus foi fazer, ele fez. E agora o curioso é que um grupo chamou Jesus e mandou Jesus embora, porque Jesus deu prejuízo ali na cidade. E esse homem queria acompanhar Jesus. Esse homem a quem os demônios tinham saído, chamou Jesus: deixa eu ir contigo. Diga comigo, deixa eu ir contigo. Aí Jesus disse assim: não. Diga não. Você vai ter um não de Jesus, meu amigo. E cuidado para não dizer que foi o diabo, hein? Tem não, Jesus dá não para a gente. Você está pensando que vai ser aquela igreja bonitona, e não é aquela bonitona, é aquela pequenininha. Quem está comigo no culto? Jesus disse: me deixe, o rapaz falou: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus mandou embora. Diga, Jesus mandou embora. Mas o ir embora, que Jesus falou assim: vai. Minha tradução diz assim, versículo 39. Quem está comigo no culto? 39. Jesus falou assim, ó: volte para a tua casa. Vou dar uma pausa aqui, pastor João Paulo. Esse homem tinha casa. Vem comigo aqui. Esse homem tinha uma casa. Esse homem tinha uma família. Olhem comigo, vem aqui comigo. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família, só que agora ele estava endemoniado. Ninguém queria ele. Os outros evangelhos falam que ele passava de um lado, o povo passava do outro lado. O evangelho diz que ele era acorrentado, ele arrebentava as correntes. Quem queria estar perto desse maluco? Quem é que queria estar perto desse doido? Quem é que queria estar perto desse drogado? Desse viciado? Levante a sua mão bem alto. Nós precisamos estar perto desses caras aí. Olhe para cá. Nós precisamos estar perto deles e dizer para você, viciado em cocaína, Jesus pode transformar a sua vida. Quem está perto da prostituta? Quem que quer estar perto dela? Nós precisamos estar perto dela, dizendo: Jesus quer transformar a tua vida e você ser uma mulher de Deus. Quem que quer estar perto do cara que assaltou você, que levou seu celular, que levou seu carro? Nós queremos estar perto dele e dizer: Jesus transforma a sua vida e você vai ser o tesoureiro da congregação. O evangelho ainda funciona. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é que crê nesse evangelho? Levante a mão, levante a mão, levante a mão e de pregar o evangelho. Ou você não crê mais naquilo que está escrito na Bíblia? Volte para casa. De endemoniado, repita comigo por favor, de endemoniado a evangelista. Não foi auxiliar de trabalho, não foi diácono, não foi presbítero, promovido direto a evangelista. Quem está comigo no culto? Está na Bíblia, 39. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Aí o que ele fez? Diga, ele obedeceu. Diga, obedeceu. De novo,
obedeceu. Você pode levantar a mão comigo, meu amado irmão? Diga: eu vou obedecer. De novo: eu vou obedecer. Agora olha para esse irmão bonito. Se não for bonito, ele vai ficar bonito agora, eu profetizo. Olha para ele: ide e pregai. Ide e pregai. Ide e pregai. Esse homem voltou. Então o homem foi pela cidade. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito com ele. Eu não sei se você pode adorá-lo. Levante a sua mão nessa tarde. Adore a Jesus. Ele quer que você seja um instrumento da palavra dele nesse tempo. Xerecandarabacaya. Cadê os missionários desta tarde? Cadê os evangelistas desta tarde? Ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Eu quero começar a concluir essa mensagem. Eu sinto a presença dele aqui nessa tarde. No Lamanarabacei Candarabacaia. Eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão me ouvindo: esse caso aqui era um caso quase impossível, mas não existe nada impossível para Deus. Eu não tenho que escolher para quem eu vou pregar. Eu não tenho que escolher o lugar que eu vou pregar. Eu não posso fazer exigências para pregar. Jesus me chamou e te chamou para pregar. Eu preciso sair daqui motivado. Eu preciso que você esteja motivado e motivada. Lembre-se que Jesus entrou no barco. Os discípulos entraram com ele. Os discípulos não tinham noção do que Jesus ia fazer. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Aonde o pregador chega, aonde o missionário chega, aonde o evangelista chega, aonde o obreiro chega, ele tem que chegar para causar impacto, para mudar história, para mudar expectativas, para transformar vidas, pelo poder da palavra de Deus, que anuncia que Jesus, ele é o Salvador da nossa sociedade. Quero começar a concluir esse texto que nós acabamos de mencionar aqui. O Senhor Jesus nos dá uma lição. Os discípulos estavam no barco. Diga comigo: Jesus. Os discípulos estavam no barco. Agora os discípulos também desceram do barco. Diga: desceram do barco. Mas você não vê a atuação dos discípulos aqui. Você não vê a atuação dos discípulos. Você só vê a atuação de quem? Jesus. O homem que se converteu queria se juntar aos discípulos. Diga: queria se juntar aos discípulos. E Jesus falou: não, porque esses aqui não. Esses aqui já estão muito clamorosos. Esses aqui já são top de linha. Esses aqui já são sossegados. Para quem você está olhando, irmão, para fazer a obra de Deus? Jesus queria começar algo novo naquela cidade. Enquanto teve uma grande multidão que mandou Jesus embora, Jesus chamou um. Diga: chamou um. Diga: um. Chamou um e falou assim: conte, quão grandes coisas o Senhor tem feito por você. Eu vou pedir só apenas um segundo. Se você quiser ficar mais um pouquinho, você pode ficar.
Eu quero pedir que você, só você, que teve a vida transformada por Jesus, acorde agora e levante as suas mãos para os céus. Só por alguns segundos você pode ficar. Você que teve a vida transformada por Jesus, se você pode glorificar a Ele, agradecer a Ele por quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Se o que Jesus fez na sua vida foi coisa boa, glorifique a Ele. Se o que Jesus fez na sua coisa boa, na sua vida foi coisa boa, abra essa boca cheia de dente e dê um brado de aleluia e de glória a Deus. E se você é batizado no Espírito Santo, se sentir, fale língua estranha. Se foi coisa boa que Ele fez, glorifique a Ele, exalte a Ele nesta tarde. Mas mais do que glorificá-lo, mas mais do que dar glória a Ele, mas mais do que pastor Misael falar língua estranha, pastor João Paulo, Jesus quer que você vá e pregue para os outros quão grandes coisas Jesus fez na sua vida. Convido você a ler o texto comigo de Marcos no capítulo 16, 14. Quem está comigo no culto, diga amém. Marcos 16, 14. Estou de olho aqui no relógio, irmãos. Quem está acordado, diga amém. Marcos 16, 14. Qual é o tema da mensagem? Não ouvi. Qual é o tema da mensagem? Não ouvi. Qual é o tema da mensagem? Ide e pregai. Por último, Jesus, Marcos 16, 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Vocês estão na mesa? E vocês estão o quê? Comendo. Olhem para cá. Vocês estão na mesa e estão comendo. E Jesus está aqui. Jesus apareceu. E Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado. Os que o tinham visto ressuscitar, então Ele disse: vão pelo mundo inteiro, na minha tradução, e anunciem o Evangelho. Quem tem na outra tradução aí, fica de pé e leia, por favor. Quem tem na outra tradução? Versículo 15. Perfeito. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. O 16. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crer será o quê? Condenado. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, existe um céu, existe um inferno. Nós pregamos o céu, nós pregamos o céu, nós pregamos o céu. E de pregar o Evangelho, porque quem não crê será condenado. Lê na sua tradução, meu irmão, versículo 16, por favor. Acabou, está na Bíblia.